Vamos tratar sobre o assunto alcalose. O que é alcalose? É a condição causada por um excesso de substâncias alcalinas nos fluidos corporais, motivando um pH sanguíneo elevado. Tipos de alcalose: alcalose metabólica, alcalose respiratória, alcalose hipoclorêmica, alcalose hipocalêmica e alcalose compensada. Olá, eu sou o Fernando Linto e vou explicar para vocês sobre a alcalose e as suas causas. Tipos de alcalose metálica é causada pela prevalência de bicarbonato no sangue. O resultado pelo aumento dessa substância e a perda de substâncias ácidas. Alcalose respiratória é ocasionada pelo nível baixo de ácido de carbono, CO2, no sangue e pode ser causada por hiperventilação. Ocorre de alguma dor ou de uma ansiedade. A alcalose hipoclarêmica é resultado pela perda de composto químico chamado cloreto. Pode acontecer durante a crise de vômito. A alcalose hipocalêmica é uma reação dos rins quando o corpo apresenta baixa de potássio. A alcalose compensada é quando os níveis de composto ácido e básico estão altos ao mesmo tempo. A alcalose muitas vezes pode ser causada por algum problemas nos rins. Ai, ai, ai. Muito boa noite a todos. Eu vou começar falando um pouco sobre os sintomas da alcalose. E os principais sintomas que ocorrem são a contração muscular, o tremor nas mãos, náuseas, sensação de Doppler, que essa sensação de Doppler seria as indisposições que ocasionam na pessoa, meio que ela fica sem vontade de fazer as coisas, fica indisposta, a pessoa indisposta. Os espasmos musculares prolongados, que seriam as contrações voluntárias dos músculos, e se persistissem os sintomas e evoluísse para um caso mais grave, e poderia ocasionar outros sintomas também, como a tontura, a dificuldade para respirar, confusões e estupor, que esse estupor seria o estado inconsciente de parte do seu corpo. Um exemplo disso seria quando você ingere muita bebida alcoólica, você fica alcoolizado, certo? Aí você perde consciência do seu corpo. Se você não consegue, por exemplo, pegar uma caneta sem tremer o corpo inteiro, você não tem estabilidade do seu corpo. E partes do seu corpo seriam inconscientes. Isso que seria o estupor. Diagnóstico da alcalose. Se você apresenta os sintomas descritos anteriormente, os médicos que podem te ajudar a detectar se há alcalose são clínico geral, pneumologista e endocrinologista. Na consulta, há alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração, como uma lista de sintomas e de quando começaram, que podem facilitar o diagnóstico e orientar o médico sobre os exames que ele deve pedir. O histórico médico com condições que o paciente já tenha e uma lista de medicamentos que ele tome com regularidade. Auxilia também no pedido de exames e no tratamento, porque o médico vai saber se tem algo que pode interromper o tratamento ou afetar nos resultados. Levar uma lista com maiores dúvidas a serem esclarecidas e também é sempre importante estar acompanhado de alguém, parentes ou amigos. A alcalose é difícil de ser diagnosticada, porque ela pode ser confundida com outras doenças. Ela só é diagnosticada corretamente pelos seguintes exames: gasometria arterial, que é um exame que eles colhem o sangue direto da artéria e a partir dele fazem exames de pH, entre outros. Dosagem de eletrólitos séricos, que é um exame que pode detectar a concentração de substâncias no sangue. E o exame do pH da urina. Dependendo dos resultados, os médicos podem pedir outros exames para tentar encontrar a causa do problema e também o melhor tratamento. O tratamento da alcalose é necessário tratar a sua causa, seja uma gastroenterite ou o uso de certos medicamentos, por exemplo. Em alguns casos, é necessária a hidratação pela veia
com soro fisiológico. Pacientes com alcalose metabólica grave, com pH com 7,6, algumas vezes necessitam de correção mais urgente do pH do sangue. Hemofiltração e hemodiálise são opções. Em particular, se houver sobrecarga do volume de disfunção renal, a acetazolamida na dose de 250 a 375 gramas uma vez ou de 12 em 12 horas aumenta a excreção de hidroxicarbono, mas também pode acelerar as perdas urinárias de K+ e fósforo. Pacientes com sobrecarga de volume de alcalose metabólica induzida por diuréticos